Bom, e o governo da Bahia vai gastar 21 milhões de reais para formar 70 estudantes de medicina em Cuba. Segundo o edital, o programa prioriza alunos de baixa renda, da zona rural e que tenham engajamento em movimentos sociais como o MST. O curso será realizado na Escola Latino-Americana de Medicina e o custo por estudante chega a 360 mil reais, valor pago diretamente ao regime de Miguel Dias-Canel. A UNEB será responsável pela seleção dos candidatos que deverão trabalhar por 2 anos em áreas rurais da Bahia, depois da validação do diploma no Brasil. Silvio Navarro, como é que estão os baianos com essa decisão do governo de torrar 20 milhões para formar militantes do MST em curso de medicina em Cuba? É um absurdo, né, Paula? Olha, bom, o primeiro passo, talvez, o primeiro ponto é essa história de que Cuba é uma sumidade na área da saúde e por aí vai. Bom, das poucas informações que a gente tem, nós estamos falando de uma ditadura, aliás, que já dura muito tempo, é a próxima, talvez, depois da ditadura da Venezuela, que deve cair. Mas existe um mito sobre a saúde pública cubana. Uma cidade, um país, a capital, no caso que eu falo, Havana, mas é tudo muito pobre, paupérrima, com muitas dificuldades econômicas, uma população sofrida, esmagada por anos de tirania. Então, começa por aí. Segundo, vai gastar dinheiro do governo, vai colocar dinheiro do pagador de impostos num estado cheio de problemas, um estado, nós falávamos há pouco da segurança pública, a Bahia, junto com o Ceará, são os 2 estados, talvez até pelas suas dimensões, que mais sofrem com o avanço de facções criminosas, com o avanço da violência, e a violência também no campo, no caso desses estados e da Bahia, sobretudo, do MST. E você vai financiar esse pessoal. E que mania o PT tem de estabelecer esses laços com Cuba? Já não basta o Mais Médicos, que o ministro Alexandre Padilha, lá atrás, do governo Dilma, criou e agora parece ter ressuscitado, uma forma de mandar dinheiro para a ditadura de Cuba, para o comunismo. É uma insistência nessa narrativa que chega a ser cansativa. Imagina a população baiana vendo isso tudo e olhando para a sua geladeira e olhando para o posto de saúde no seu bairro. Quando ela vai no posto de saúde e ela olha para essas cifras e ela pensa no governador Jerônimo. Cidadão baiano que vai custear esse tipo de iniciativa do governador, né, Ana? Olha, Paula, nós poderíamos tranquilamente corrigir a nossa tarja para governo petista vai mandar 21 milhões para Cuba. Porque a gente sabe que é isso que vai acontecer. O governo petista vai usar esses coitados, né, desses estudantes como uma massa de manobra para mandar dinheiro para o regime cubano. Nós já sabemos disso. Foi assim com os Mais Médicos. Não custa lembrarmos que o governo de Donald Trump sancionou o ministro Padilha e outras pessoas ligadas ao Ministério da Saúde exatamente pelo conluio de mandar dinheiro do pagador de impostos no Brasil para o regime cubano, o regime ditatorial cubano. E o triste disso tudo é que mesmo se houvesse um super programa na saúde cubana que esses estudantes fossem participar, eles voltariam para que tipo de cenário? Para que tipo de investimento na saúde na Bahia? Você pode mandar qualquer estudante dos governos petistas até aqui para os Estados Unidos, que eles precisam voltar para uma área em que eles possam atuar por suas comunidades. E não é o caso da Bahia. Marcília, eu quero te ouvir, você até perguntou, mas esses 360 mil reais por estudante durante o período ali da Faculdade de Medicina, são 6 anos de medicina em Cuba, inclui matrícula, hospedagem, alimentação e a bolsa de estudos, 360 mil por estudante. E aí você tocou num ponto a questão do edital, porque um dos critérios de seleção dos estudantes é engajamento em movimentos
sociais. Engajamento em movimentos sociais. Quer dizer, é bem genérico. Será que se você se engajar, por exemplo, no movimento social de direita, você vai ser selecionado? Então, assim, é óbvio que nós estamos aqui diante de o que a gente chama de pessoalização, que é algo inconstitucional. O artigo 37 impede a pessoalização, que é justamente você partidarizar ou tornar ideológica a nação, o país, a Constituição. Então, no momento em que você exige, dentro do edital, o edital é público, o dinheiro é público, o dinheiro é de todos, não é? Não é só de alguns ou de alguns que pensam com certa ideologia. Então, se o dinheiro é público, ele tem que trazer algum retorno para a coletividade. E qual é o retorno para a coletividade que traz engajar-se em movimentos sociais como o MST? Ué, isso não tem retorno nenhum, isso não tem interesse público coletivo nenhum, não atende, portanto, à Constituição. A menos que eles permitam que uma pessoa, por exemplo, que se engaje em movimentos sociais que não sejam de aderência ideológica de esquerda ou que não sejam de aderência do petismo ou do lulismo, possam também estar nessa lista. Mas a gente sabe muito bem que não estarão. Pois não, Piotr? Não, rapidamente, e eles vão ter que, depois que terminar a faculdade lá, ainda fazer o exame do Revalida aqui para poder atuar no Brasil. Houve algumas exceções, os médicos daquele programa Mais Médicos, os cubanos não precisavam fazer o registro aqui no Brasil, e é um exame, né, de revalidação do seu diploma, porque você não é formado numa universidade, numa faculdade brasileira e tampouco numa faculdade em que haja, obviamente, um intercâmbio. Então, você tem que fazer o revalida. Esses médicos, em tese, vão ter que fazer, a menos que se abra uma outra exceção. Daí a pergunta objetiva é, por que enviar esses médicos para serem formados em Cuba se depois ainda vão ter de fazer um programa de revalidação do diploma? E se eles não forem aprovados no teste brasileiro, não seria a lógica financiar uma universidade aqui, uma faculdade aqui no Brasil? Agora, não. Por que Cuba? Acho que a Ana já explicou, né? É envio de dinheiro brasileiro para Cuba. Não só dos baianos, tá? Porque boa parte, a Bahia, para você ter uma ideia, de cada R$100 de impostos que ela arrecada, ela recebe 104 do governo federal. Então, ela recebe mais do que ela envia. Para fazer uma comparação, São Paulo, de cada 100, só recebe 10 de volta do governo federal. Ou seja, os estados mais industrializados financiam o país, enquanto outros, obviamente, recebem mais. Então, tem dinheiro do pagador de impostos do Brasil inteiro nesse programa do governo baiano. Lembrando que no programa Mais Médicos, 75% dos salários dos médicos eram enviados para a ditadura cubana. Aquilo era escravidão, né? Convenhamos. Vamos chamar pelo nome, né? Tinha outro nome. Em um país onde a segurança é um desafio diário, a escolha de quem protege você e sua família não pode ser feita por acaso. Eu sei disso. Foram anos de experiência, pesquisa e convivência até encontrar uma empresa que unisse tecnologia, qualidade e confiança verdadeira. A 1021 Blindagens não é apenas uma empresa de blindagens. É uma equipe que entende o valor da vida, o peso da responsabilidade e a importância da confiança construída ao longo do tempo. Hoje, depois de anos de relacionamento, posso dizer com tranquilidade: a 1021 Blindagens me ofereceu muito mais do que proteção. Me deu amizade, respeito e segurança. Hoje não tenho fornecedor. Tenho uma empresa amiga na qual posso confiar a segurança da minha família. Na 1021 Blindagens, eu confio literalmente a minha vida e sei que estou em boas mãos. E para falar com os meus amigos da 1021 Blindagens, aponte a câmera para o QR Code que está na tela.